Imagine um mundo diferente daquele que conhecemos. Um mundo onde os sons são visíveis, os cheiros têm cor e a escuridão é cheia de formas e movimentos. Nossa percepção humana da realidade é bastante limitada, não é? Mas no reino animal, a história é outra. Lá vivem criaturas cujos órgãos dos sentidos parecem pura ficção científica. Eles veem o que está escondido de nós, ouvem o menor ruído a distâncias incríveis e sentem coisas que nem sequer suspeitamos. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante para conhecer 10 animais com as capacidades de visão, audição e olfato mais extraordinárias. Preparem-se para se surpreender. A evolução é engenhosa. Para sobreviver, caçar ou fugir de predadores, os animais precisaram se adaptar, e seus sentidos se tornaram ferramentas essenciais para a sobrevivência. Ao longo de milhões de anos, eles se desenvolveram a tal ponto que superam nossa mais ousada imaginação. Então, nosso primeiro herói é o verdadeiro rei dos céus. Imponente e majestosa, a águia. Quando pensamos em supervisão, logo a imaginamos. E com razão. Imagine só. Você está voando a uma altitude enorme, digamos, alguns quilômetros acima do solo. E de lá, você consegue ver facilmente um pequeno rato correndo pelo campo. Para nós, isso é simplesmente irreal. Nós mal conseguimos distinguir um rato a 50 metros de distância. Mas as águias conseguem fazer isso. Qual o segredo delas? Tudo está na estrutura dos olhos. As águias têm na retina, a parte posterior do olho onde a imagem se forma, uma densidade incrivelmente alta de células fotorreceptoras. Essas células são muito mais numerosas do que em humanos. Há especialmente muitas das chamadas células cones, que são responsáveis pela percepção de detalhes e visão a cores. Além disso, as águias têm não uma, mas duas fóveas centrais na retina, que são as áreas de visão mais nítida. Uma fóvea aponta diretamente para a frente e a outra ligeiramente para o lado. Isso lhes dá a capacidade única de examinar um objeto em detalhes minuciosos e, ao mesmo tempo, monitorar o que acontece ao redor. Essa supervisão lhes é necessária, claro, para a caça. Elas patrulham seus territórios de altitudes elevadas, escrutinando o solo em busca de presas. Assim que avistam um potencial almoço, picam para baixo em alta velocidade. Sem a sua visão incrível, simplesmente não conseguiriam sobreviver. Seus olhos funcionam como potentes telescópios. A acuidade visual da águia pode ser de 4 a 8 vezes maior que a de um humano. Pense nisso. Agora, vamos mergulhar num mundo completamente diferente. Bem no fundo do oceano, lá vive uma criatura que, talvez, tenha os olhos mais complexos de todo o planeta. Preparem-se para conhecer. O camarão louva a Deus. Esqueçam os nossos 3 tipos de receptores de cor. Sim, nós, humanos, temos 3. Para o vermelho, verde e azul. Isso permite-nos ver todo o espectro de cores que conhecemos. Mas o camarão louva a Deus não tem 3, nem 6. Eles têm impressionantes 12 tipos de fotorreceptores. Imaginem-se a ver cores cuja existência nunca sequer suspeitaram. É como se surgisse uma paleta completamente nova, impossível de descrever por palavras. O camarão louva a Deus vê o mundo assim, incrivelmente vibrante, colorido e cheio de camadas que nós nem percebemos. Mas não fica por aqui. Os olhos deles conseguem ver tipos de luz que são completamente invisíveis para nós. Por exemplo, eles veem luz polarizada. Esta é a luz que vibra apenas num plano. Muitos animais usam a luz polarizada para navegação ou para encontrar água. Mas o camarão louva a Deus, vê-a com tanto detalhe que pode usá-la para comunicação secreta ou mesmo para ver melhor através da água. Cada olho move-se de forma independente, como 2 mini-telescópios ambulantes. Sim, eles conseguem olhar para direções diferentes ao mesmo tempo. Para que toda esta tecnologia visual? Para caçar. São dos predadores mais rápidos e agressivos dos recifes. Esta visão ajuda-os a detectar a presa num piscar de olhos,
a reconhecer a sua espécie e até a perceber o seu humor através de mudanças súbitas na cor, que para nós seriam completamente imperceptíveis. É como ter um super scanner integrado que revela todos os segredos do oceano. Impressionante, não acham? Das cores vibrantes do oceano, passamos agora para o silêncio da noite. E o nosso próximo herói é o mestre do voo silencioso e da audição incrível. Sim, é a coruja. As corujas são conhecidas pela sua capacidade de voar quase sem ruído. Esta é a sua principal arma na caça. Mas não menos importante é a forma como encontram as suas presas. Na escuridão total, a visão torna-se quase inútil. Mas para a coruja, isso não é um problema. Elas confiam na sua audição fenomenal. É tão aguçada e precisa que uma coruja consegue ouvir um rato a mover-se por baixo de uma espessa camada de neve ou folhas. E não apenas ouvir, mas determinar com precisão onde se encontra a fonte do som. Qual é o segredo de uma audição assim? Em primeiro lugar, as corujas têm os orifícios auditivos posicionados assimetricamente. Um ouvido pode estar mais acima que o outro, ou ligeiramente deslocado para a frente. Esta assimetria ajuda a coruja a determinar a direção do som com uma precisão espantosa. O som chega a um ouvido um pouco mais cedo ou um pouco mais alto do que ao outro, e o cérebro da coruja processa instantaneamente esta diferença microscópica, criando um mapa sonoro da área circundante. Imagine ouvir um som e saber exatamente não só de onde vem, mas também a que distância está a fonte. As corujas fazem isto automaticamente. Além disso, possuem um disco facial, uma disposição particular de penas à volta dos olhos e do bico. Este disco funciona como uma espécie de antena, direcionando as ondas sonoras diretamente para os ouvidos. Em combinação com o voo silencioso, esta audição faz da coruja uma predadora noturna ideal. Elas conseguem literalmente ouvir a sua presa na escuridão total e atacar com absoluta precisão. É a audição que substitui a visão. Agora, vamos falar sobre criaturas que veem o mundo com os ouvidos. Parece estranho, não é? Mas é exatamente assim que funciona a ecolocalização, uma habilidade que os morcegos dominam com maestria. Muita gente pensa que os morcegos são cegos. Isso não é totalmente verdade. A maioria das espécies tem olhos e consegue ver, mesmo que não tão bem quanto nós. Mas para navegar na escuridão total e caçar, eles precisam de algo mais. Eles emitem sons curtos e de altíssima frequência, o ultrassom. Esses sons, nós, humanos, simplesmente não conseguimos ouvir. Em seguida, o morcego escuta como esse som se reflete nos objetos ao redor. Árvores, paredes de cavernas, insetos no ar. Pela rapidez e intensidade com que o eco retorna, e também pela mudança na frequência do som, o morcego obtém uma imagem detalhada do seu ambiente. Imagine que você está apalpando o mundo com ondas sonoras. Cada objeto, uma parede, uma árvore, um mosquito minúsculo, reflete o som de forma única. A partir dessa impressão sonora, o morcego entende instantaneamente o tamanho, a forma, a distância e até a textura do objeto. Isso lhes permite voar na escuridão total em alta velocidade, evitando obstáculos e capturando com precisão os menores insetos em pleno voo. Algumas espécies de morcegos conseguem até distinguir insetos comestíveis de não comestíveis pelo eco. É um sistema de processamento de informação incrivelmente complexo. Para eles, a ecolocalização é como ver em 3D, só que usando o som. Este é um dos exemplos mais incríveis de como a evolução pode adaptar os órgãos dos sentidos para resolver as tarefas mais complexas de sobrevivência. Eles literalmente ouvem a forma do mundo ao redor. De volta dos céus noturnos, mergulhamos novamente nas vastas águas. Afinal, a ecolocalização não é usada apenas por morcegos. Nos oceanos, essa habilidade é levada à perfeição por outra criatura incrível. Estamos falando dos golfinhos.
Eles vivem num mundo onde a visão é frequentemente limitada pela água turva ou pela profundidade. Por isso, a audição se torna seu sentido principal. Os golfinhos, assim como os morcegos, usam a ecolocalização para navegação, busca por alimento e comunicação. Eles emitem uma série de cliques, assobios e outros sons através de seus canais nasais. Esses sons se propagam na água, refletem nos objetos e retornam como eco. O golfinho capta esse eco usando almofadas de gordura especiais na cabeça e na mandíbula inferior, que conduzem o som até o ouvido interno. Mas o nível de detalhe que os golfinhos obtêm com a ecolocalização é simplesmente impressionante. Eles não apenas detectam a presença de um objeto e sua distância. Podem obter uma verdadeira imagem sonora. Um golfinho pode determinar o tamanho, a forma, a densidade e até mesmo a estrutura interna de um objeto. Imagine que um golfinho possa ver os ossos dentro de um peixe ou saber se um objeto está vazio ou cheio por dentro. É como ter um scanner de ultrassom portátil embutido, que funciona à distância. Eles usam essa capacidade para encontrar cardumes de peixes, detectar predadores e até mesmo para se orientar na vasta extensão do oceano. Sua visão sonora lhes permite literalmente escanear através dos objetos. Isso os torna um dos predadores e navegadores mais eficazes no mundo subaquático. A capacidade de ver com o som é realmente um superpoder. Vamos deixar de lado a visão e a audição por um instante e focar em outro sentido, não menos incrível: o olfato. No ser humano, o olfato não é tão apurado quanto em muitos outros animais. Mas para algumas criaturas, o cheiro é um universo completo de informações. E o campeão incontestável nessa categoria é, sem dúvida, o cão. Todos sabemos que os cães têm um olfato notável. Mas você consegue imaginar o quão notável ele realmente é? Um ser humano possui cerca de 6 milhões de receptores olfativos no nariz. Já um cão, dependendo da raça, pode ter até 300 milhões. Isso é 50 vezes mais. O nariz deles é um órgão incrivelmente potente e sensível. Cães são capazes de detectar odores diluídos trilhões de vezes. É como encontrar uma única gota de uma substância em 2 piscinas olímpicas de água. Simplesmente impressionante. A estrutura do nariz canino também é singular. O ar que entra se divide em 2 canais. Um para a respiração e outro dedicado exclusivamente à análise dos odores. Isso lhes permite respirar e, ao mesmo tempo, processar os cheiros do ambiente. O cérebro deles também é especialmente adaptado para processar essa avalanche de informações olfativas. A área cerebral responsável pela análise dos cheiros é proporcionalmente muito maior nos cães do que nos humanos. Para eles, os odores não são um mero complemento à visão ou audição. São a maneira primária de perceber o mundo. Os cheiros contam histórias. Quem passou por ali, quando, o que fez e até mesmo o estado de espírito. Graças a esse olfato extraordinário, os cães são empregados nas mais diversas áreas, na busca por pessoas desaparecidas, na detecção de narcóticos e explosivos, no auxílio diagnóstico de certas doenças e até mesmo na localização de artefatos históricos ou vestígios arqueológicos. Seu nariz é um verdadeiro detector vivo, com uma sensibilidade que beira o sobrenatural. Um cão é capaz de ver o mundo pelos cheiros, e esse mundo é imensamente mais rico e complexo do que o que percebemos pela visão. De volta ao mundo dos cheiros, mas agora mergulhamos nas profundezas do oceano, e por lá também encontramos verdadeiros campeões quando o assunto é olfato. E não só. O nosso próximo personagem é o tubarão. Quando pensamos neles, a primeira imagem é geralmente a dos dentes afiados, ou a barbatana cortando a superfície. Mas os superpoderes dos tubarões começam muito antes disso, muito antes mesmo de verem ou ouvirem a presa. O olfato do tubarão é simplesmente espantoso. Eles conseguem detectar uma única gota de sangue misturada em milhões de litros de água. Pense nisto.
É como encontrar uma gota de tinta num lago gigantesco. As suas narinas são grandes e ficam na parte frontal do focinho. A água flui através delas, permitindo que o tubarão analise os mais leves vestígios de cheiros trazidos pela correnteza. O aroma de sangue ou de outros fluidos de um animal ferido pode atraí-los de longuíssimas distâncias, mas o olfato é apenas uma parte do seu incrível arsenal. Os tubarões possuem outro sentido totalmente único e inacessível para nós. Eles sentem campos elétricos fracos. Na sua cabeça, mais especificamente no focinho, ficam órgãos especiais chamados ampolas de Lorenzini. São pequenos poros preenchidos com um gel condutor de eletricidade, conectados a eletroreceptores. Todos os seres vivos emitem campos elétricos muito súbitos. Isto acontece devido à atividade dos seus músculos e sistema nervoso. Com as suas ampolas de Lorenzini, o tubarão consegue ouvir, ou melhor, detetar, estes sinais elétricos. Mesmo que uma presa esteja escondida na areia ou completamente imóvel, o tubarão consegue sentir a sua presença através do seu fraco campo elétrico. É como ter um detetor elétrico incorporado, permitindo encontrar presas, mesmo em locais onde são invisíveis ou inaudíveis. A combinação de um olfato inacreditável, a sensibilidade a campos elétricos e outros sentidos faz do tubarão um dos predadores mais eficientes do oceano. Eles percebem o mundo de maneiras que nós mal conseguimos imaginar. Agora, vamos falar de criaturas que conseguem ver o invisível. Por exemplo, calor. A seguir, em destaque, temos alguns tipos de cobras. Sim, as cobras são conhecidas pela sua visão aguçada, mas algumas têm um superpoder especial: a visão infravermelha. Isso não significa que elas vejam tudo em vermelho, como num termovisor usado por bombeiros ou militares. Cobras como cascavéis, jararacas ou jiboias têm pequenas cavidades especiais na cabeça. Geralmente, ficam localizadas entre o olho e a narina. Essas cavidades funcionam como termorreceptores, extremamente sensíveis à radiação térmica. As cavidades funcionam como uma espécie de câmaras térmicas. A radiação infravermelha, ou seja, o calor, vem de todos os seres de sangue quente. Quando a cobra caça à noite, os olhos podem não ser suficientes, mas as cavidades captam o calor da presa, um rato, um pássaro. A informação das cavidades é processada no cérebro da cobra e combinada com a informação dos olhos. O resultado final não é apenas uma imagem, mas um mapa térmico do ambiente, sobreposto à imagem visual. Ela literalmente vê onde estão os objetos quentes, mesmo na escuridão total. Isso permite que elas se direcionem precisamente para a presa e ataquem com alta eficiência, mesmo que a vítima não se mova nem faça barulho. Imagine poder ver o calor que emana de seres vivos. É como ter visão de raio-x, mas para a temperatura. Para a cobra, esta é uma ferramenta crucial para a caça noturna. A visão infravermelha adiciona uma dimensão completamente nova à sua percepção do mundo e faz delas alguns dos predadores noturnos mais letais. Assim são eles, os verdadeiros super-heróis do mundo animal, com seus órgãos sensoriais incríveis, da visão que enxerga o invisível, à audição que mapeia o mundo ao redor, e ao olfato que capta rastros do passado. Isso realmente nos faz pensar como a mesma realidade pode ser percebida de formas tão diferentes, não é? Esperamos que esta jornada pelos sentidos animais tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para nós. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais fatos incríveis sobre o nosso mundo. E conte pra gente nos comentários, qual desses sentidos incríveis você mais gostaria de ter e por quê? Adoraríamos saber a sua opinião.